Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com o estudo da porcentagem. Agora estamos no nosso terceiro vídeo, falando a respeito de problemas de porcentagem, certo? Hoje nós vamos falar sobre descontos e aumentos. Aumentos e descontos, tá? Geralmente sempre tem vários problemas de porcentagem envolvendo aumentos e descontos. Então vamos começar. Nós vamos fazer, na verdade, dois vídeos, esse e o próximo, a respeito de aumentos e descontos relacionados com porcentagem, tá certo? Vamos ver alguns tipos de problemas aqui, envolvendo aumento e desconto, e no próximo vídeo a gente conclui esse assunto de aumento e desconto, tá certo? Num nível ainda básico, tranquilo, né, para depois a gente fazer problemas mais complicados, certo? Então vamos começar. Quando esses problemas envolvendo desconto, muitas vezes aparece com a palavra desconto, ou abatimento, ou redução, ou então envolvendo problemas envolvendo prejuízo, tá certo? Todas essas palavras aqui, ó, são comuns em problemas de porcentagem. Então é bom que você habitue-se a elas, tá certo? E isso aqui quando você está falando de descontos, tá? Vamos começar com desconto, depois a gente fala de aumento, praticamente a mesma ideia, né? São ideias opostas, evidentemente, mas o processo é praticamente igual. Aqui, ó, o primeiro exemplo, você tem aqui a prazo e à vista. Muitos problemas aparecem dessa forma, né? Isso aqui, inclusive na vida, no dia a dia, você encontra isso aqui. Você vai comprar uma mercadoria qualquer, por exemplo, uma televisão, e o preço dela, o preço de tabela, o preço que você pode comprar ela, inclusive a prazo, pagando em 10 vezes, né, sem juros, entre aspas, né, sempre tem juros, mas enfim. O preço que você compra, o preço de tabela, o preço que está ali na vitrine é R$ 2.500. Porém, se você paga à vista, você tem um desconto, tá a palavra desconto aí, você tem um desconto de 10%, tá certo? Então, comprando a prazo, se você for pagar em prestações, né, você vai pagar R$ 2.500. Digamos que seja em 10 vezes. Aí eles dizem, você vai pagar R$ 250 em 10 vezes. Você está pagando esse valor aqui. Ou, se você pagar à vista, você tem 10% de desconto. Isso é um exemplo, né? Nós vemos isso aí no dia a dia, no dia a dia, nas lojas. Então, isso é um tipo de situação real em que você lida com porcentagem, desconto, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui rapidamente, né? Se eu digo para você assim, ó, uma TV custa R$ 2.500, como está ali, certo? Mas à vista há um desconto de 10%. Aí a pergunta é, duas perguntas aqui, tá? Importantes. Primeiro, qual o valor do desconto? Você não pode responder 10%. 10% é a taxa de desconto, tá? É o percentual de desconto. Isso aqui não é o valor do desconto. O valor do desconto é um dinheiro, certo? Isso aqui é a taxa percentual de desconto. O percentual de desconto, também você pode falar isso. Qual o percentual de desconto? 10%. Agora, qual o valor do desconto? O desconto é 10% disso. Então, se eu pergunto para você qual é o desconto, qual é o desconto? Ou melhor, o valor do desconto, né? Vou até escrever explicitamente, para não haver dúvida, tá? Valor do desconto. O valor do desconto é 10% de R$ 2.500. Simples, você vai calcular isso aqui. Você já sabe como calcular isso. 10% de qualquer valor. Esse é o valor do desconto.
Essa é a primeira pergunta que eu te faço. A segunda pergunta é: qual o valor que eu pago com desconto? Né? Tendo pago à vista, se eu paguei à vista, eu pago com desconto. Quanto eu paguei? São duas perguntas diferentes. Primeiro, qual o valor do desconto? E segundo, quanto que eu paguei realmente depois que eu recebi esse desconto de 10%? Quanto foi que eu paguei? Não foi 2.500. Teve um desconto, eu paguei menos. Quanto que eu paguei? Certo? Então, essa primeira pergunta aqui, ora, se o valor do desconto é 10% de 2.500, é só você calcular 10% de 2.500. Tá certo? 10% de 2.500. Certo? Uma dica. Uma dica. Quando você for calcular 10%, olha só isso aqui. Veja bem uma coisa. Eu poderia ter escrito 10% assim. 10 centésimos, certo? 10% de 2.500. Eu poderia ter simplificado essa fração por 10. Divido por 10, aqui dá 1. Divido por 10, aqui dá 10. Aí olha só o que ficou isso aqui. Isso aqui é um produto de frações, certo? 1 vezes 2.500, 2.500. 10 vezes 1, 10. No final das contas, sempre que você for calcular 10% de qualquer valor, é como se você dividisse esse valor por 10. Tá certo? Então, e o que é dividir por 10 na prática? É deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, sempre que você tiver que calcular 10% de qualquer valor, você pode fazer isso mentalmente. É só deslocar a vírgula, porque você no final das contas vai dividir por 10. Ó. 10%, isso aqui vai virar um décimo. Calcular 10% de qualquer coisa é calcular um décimo dessa coisa. Um décimo disso aqui é dividir por 10. Desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Tá certo? Então eu já sei até mentalmente que isso aqui vai dar 250. No caso, reais, não é isso, amiguinho? No caso, reais. Então esse aqui é o valor do desconto. Então essa daí foi a primeira pergunta. Qual é o valor do desconto, certo? Aí a segunda pergunta. Qual é o valor à vista? O valor da televisão à vista. O valor à vista é o valor com desconto de 10%. Qual é o valor? Ora, se era 2.500 e eu vou ter um desconto de R$ 250, é só fazer a subtração. Não é isso? Olha só. Valor da TV à vista. Qual é o valor da TV à vista? É os 2.500 menos os 250. Certo? 500 menos 250 é 250, certo? Então você vai pagar R$ 2.250. Vou colocar reais aqui. Certo? Pronto. Se você comprar, se você não for pagar à vista, se você for pagar prestações a prazo, em várias parcelas, 10 parcelas, por exemplo, um exemplo, né? Se você vai comprar a prazo, não vai comprar à vista, você paga 2.500. Se você for pagar na hora ali, à vista, você tem 10% de desconto. De quanto é esse desconto? O desconto é de R$ 250. E qual é o valor à vista? O valor à vista é 2.250 e não 2.500. Beleza? Então, isso aí foi a ideia do desconto. Eu poderia ter falado abatimento. Tá certo? O vendedor podia dizer para você assim, olha, se o senhor pagar em dinheiro, né, à vista pode ser com cartão de débito, né? Mas há lojas que, para dar desconto ou para dar um abatimento, eles exigem que você pague em dinheiro. Né? Então, se ele poderia dizer para você, olha, se o senhor me pagar em dinheiro, cash, né, em dinheiro, então o senhor vai ter um abatimento de 10%. Abatimento é desconto. Ou uma redução. Ele também poderia falar redução. Então essas palavras, ó,
desconto, o senhor vai ter um desconto de 10%, o senhor vai ter um abatimento de 10%, vai ter uma redução de preço de 10%, tá certo? As lojas podem oferecer em ofertas, é isso, promoção, um abatimento, uma redução no preço. Houve uma redução de 10%, de 70%. Às vezes, quando você está em promoção, né? É isso? Então, esse aqui seria outro exemplo. Ó. O preço de tabela de um produto qualquer é R$ 1.200. Poderia ser um celular, por exemplo. Mas, na promoção, nós estamos dando um abatimento. Tá certo? Na promoção, nós estamos dando um abatimento de 30% no valor de tabela. O valor da tabela recebe um abatimento de 30%. Pronto. Uma coisa comum. Ou você, uma outra situação, que é a palavra que eu coloquei aqui, prejuízo. Ó. Prejuízo. Também você perdeu alguma coisa. Prejuízo significa que você perdeu. Então, por exemplo, você comprou uma bicicleta, né, simples aí, por R$ 200. Tem mais bicicleta de R$ 200, mas enfim, comprou uma bicicleta por R$ 200. E aí, uma semana depois, você se arrependeu, não gostou, não aprendeu a andar, não quero mais, enjoei, pensei que fosse gostar. Não. Aí você vai vender. Óbvio que você não vai vender pelo mesmo preço que você comprou. Você vai ter um prejuízo, certo? Você vai revender com um prejuízo, digamos, de 25%. Então, prejuízo significa que você perdeu. E isso é um desconto, é uma redução. Houve uma redução. Se você teve prejuízo, houve uma redução. Se houve uma redução, você teve um prejuízo, tá certo? Ou você podia ser um comerciante cujo o preço de custo do produto que você comprou, quanto custou para você o produto? O preço de custo é quanto ele compra. Se eu tenho uma loja e eu vendo, por exemplo, ração para cachorro, gato, então eu posso comprar essas rações do fornecedor, a fábrica, por exemplo, né, por um valor, digamos, R$ 20 um saco, né? E eu vendo, por exemplo, com um lucro maior. Ou, geralmente, quando você é comerciante, você quer lucro, você quer ganhar mais. Você comprou por 20, vende por 30, vende por 40, você teve um lucro, certo? Você ganhou dinheiro. Mas você pode, eventualmente, ter um prejuízo. Você compra uma mercadoria qualquer, coloca na prateleira, não vende nunca. Então, para você deixar aquilo toda a vida na prateleira, você resolve vender, às vezes com prejuízo de 5%. É melhor que você que entre dinheiro na empresa, já que você está verificando que não vai vender mesmo. Então, mas aí o que aconteceu? Você teve um prejuízo. O seu custo foi maior do que o seu preço de venda. Tá certo? Então você teve um prejuízo. Houve uma redução, você teve um prejuízo, tá certo? Então, essas são situações do dia a dia e dos problemas de porcentagem que vocês vão encarar e vão ver, que envolvem redução, né, desconto, prejuízo, tá certo? Abatimento, tudo isso. Então, fica atento aí com essas palavras, tá bom? Esses exemplos aqui que eu te dei, que eu falei aqui, isso aí é a parte de descontos, tá bom? Vamos falar um pouco de aumento, que a ideia é inversa, tá certo? Ao invés de você subtrair, você vai somar. A ideia é a mesma. Como eu estou tendo um aumento, então você soma, certo? Vamos ver aqui rapidinho um problema, resolver um exercíciozinho. Agora, quando a gente fala de aumento, então as palavras mais comuns são essas aqui, ó. O próprio aumento, não é isso? Ou um reajuste, ou um acréscimo, ou um lucro, e também pode ser um caso de uma multa, tá certo? Vamos falar sobre isso aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui um exemplo, por exemplo, ó, seu salário. Digamos que você receba um salário ou uma mesada, tá certo?
de R$ 800. E aí, depois de um ano, você vai receber um reajuste. Essa palavra é importante, tá? Reajuste. O que é um reajuste? É um aumento. Geralmente a gente usa essa palavra reajuste para salário. Não necessariamente, mas é muito comum. Então, se o seu salário ou a sua mesada, por exemplo, era de R$ 800, todo mês R$ 800, e a sua mesada agora, ou o seu salário vai sofrer um reajuste, não é? De 10%, você vai receber um aumento de 10%. Reajuste de 10% é aumento de 10%, tá certo? Então, ó, se antes o salário era R$ 800 e houve um reajuste ou aumento de 10%, significa que qual é o valor do reajuste? Reajuste. Opa, deixa eu escrever explicitamente aqui, tá bom? A mesma coisa. Valor do aumento ou valor do reajuste. Mesma coisa. Valor do reajuste. Mesma pergunta que eu faço. Seu salário é R$ 800. Houve um reajuste de 10%. Qual é o valor do reajuste? 10% de 800. Já falei, calcular 10% é a mesma coisa que calcular um décimo. E calcular um décimo é dividir por 10. E dividir por 10, basta você deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, valor do reajuste, R$ 80. Tá certo? E aí eu pergunto para você, quanto passou a ser o meu salário? Ou quanto passou a ser a minha mesada agora? Depois do reajuste, meu salário passou a ser quanto? Pronto. B. Novo salário. O novo salário após esse reajuste aqui vai ser de R$ 800 mais R$ 80. R$ 880, certo? Vou colocar reais aqui. Tá bom? Então, agora você fez a operação inversa, porque você está aumentando, não está reduzindo. Se fosse redução, menos. Como é um reajuste, um aumento, tá certo? Um acréscimo também, você pode falar um acréscimo. Houve um acréscimo de 10% no meu salário. Aumento, reajuste, acréscimo. Então você vai somar, tá bom? A mesma situação é se você tivesse, por exemplo, aqui, ó. O custo da mercadoria foi R$ 800. Ela me custou, eu sou dono de um comércio qualquer. Tá? Eu vendo lá, por exemplo, novamente, ração para animais. Então eu comprei uma caixa com várias rações, isso me custou R$ 800. E eu quero revender, o meu preço de custo é foi quanto me custou, eu comprei na fábrica, para minha loja, para eu poder vender para o consumidor, que tem cachorrinho, não é isso? E aí eu vou vender, meu preço de venda, eu quero ter um lucro. Se eu quero ter um lucro, ganhar dinheiro, lucro, de 120%, significa o quê? Que eu vou vender por 800 mais o meu lucro de 120%, tá certo? Então, essa é uma outra ideia, o preço de custo e o preço de venda. Você oferece um serviço, ou você tem uma empresa que vende algum determinado tipo de produto, e o produto tem um preço de custo e tem um preço de venda. O preço de venda vai depender de qual é o lucro que você quer ganhar. Se você quer ganhar um lucro de 100%, digamos, você comprou por 800, tem que vender por 800 mais 800. 100% de 800 é o próprio 800. É todo. 100% é o todo, é tudo. É isso? É o inteiro. Então, os 800 inteirinho, todinho, né, é que você quer. Então, se você quer um lucro de 100%, aqui está 120, mas se você quer 100%, você quer comprar por 800 e vender por 800 mais 800, 1.600. Se você quer um lucro de 120%, ora, 120% passou de 100%, certo? Então você está querendo vender por mais do que R$ 800.
a mais. O seu lucro vai ser maior do que o preço de custo, maior do que o lucro, o valor do lucro vai ser maior do que o custo da mercadoria, tá certo? Você vai vender por mais do que o dobro. 120% de lucro, de aumento, né, é mais do que o dobro, tá certo? Então, esse daí mesmo, olha só, rapidinho. Se a mercadoria custa R$800, né? Ó, preço de custo. R$800. Preço de venda. O preço de venda é os R$800 mais alguma coisa, tá certo? Isso aqui é o quê? O lucro. O que é o preço de venda? É o preço de custo mais o lucro. O preço de venda, isso que está aqui, ó, é o preço de custo mais o lucro. Tá certo? Se você for vender com lucro. Pode acontecer de você vender com prejuízo, né? Como aconteceu aqui, ó. Perdeu 25%, você teve um prejuízo. 25%, lembra que é um quarto? É um quarto, 25%. Divide isso aqui por 2, é metade, dá 100. Aí divide por 2 os 100 que você acabou de calcular, é 50. Então, um quarto disso aqui é R$50. Se você teve um prejuízo de 25% de 200, você perdeu R$50. Você comprou por 200, vendeu por 150. Seu preço de venda, né? Você revendeu com prejuízo, seu preço de venda foi de 150. Esse é o prejuízo. Mas normalmente você quer lucro, né? É o que normalmente acontece. Então, o seu preço de venda normalmente é o preço de custo, que eu botei PC aqui resumidamente, mais o lucro, tá bom? Aqui, ó, o preço de custo mais o seu lucro. E quem é esse lucro aqui? O lucro. Ele falou que nesse caso aqui, ó, 120%. Isso aqui, na verdade, 120%. Peraí, só um minutinho. Lucro é. Não cabe aqui. 120% de R$800. Tá certo? Esse aqui é o seu lucro. Então, cuidado também com a palavra. Olha só, estou falando para você. Se eu digo para você, qual foi o seu lucro? O lucro é o valor. Tá? Você pode até escrever valor do lucro. Mas se eu falar lucro apenas, estou querendo saber qual foi o seu lucro, de quanto foi o seu lucro? Não é 120%, tá? Isso aqui é a taxa de lucro. Ou percentual de lucro. É a mesma coisa. O percentual é 120%. Percentual de lucro, 120%. Agora, qual é o seu lucro? 120% de 800, porque eu quero ter um lucro de 120%. Eu quero vender um lucro de 120%. Aí você vai ter que calcular. Ora, você pode calcular assim, ó. Presta atenção. Isso aqui, se você quiser, tá bom? Isso aqui é 100% mais 20%. Certo? 100% de 800 é o próprio 800. Tá bom? Então vou botar aqui, ó. Lucro. 100% de 800 é 800. Ó, 800 mais 20% de 800 é fácil calcular. Porque isso aqui é 10% mais 10%, certo? 10% mais 10%. 10% disso aqui é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. É 80. Mais 80, porque é 10% de novo. 80 mais 80, 160. Então, ó, 800 mais 160. Beleza? 800 mais 160. Essa conta aqui, ó, esse lucro aqui,
é de R$ 960. Beleza? R$ 960. Isso aqui é o lucro. Você não vendeu por 960. Você vai vender por quanto? Por 800 mais 960. Tá bom? Aí você faz a continha, você vai ver quanto você vendeu. Você está vendendo com lucro aí de 120%. Repare, olha só o seu lucro aqui, ó. Isso aqui é o lucro. Esse aí é seu lucro. O seu lucro é maior do que o preço de custo. Quanto custou para você a mercadoria? R$ 800. Você tem um lucro aqui de 960. O que é 960? É os 800, 100%, mais alguma coisa. Se mais alguma coisa é o 20%. 20% é 10%, 80, mais 10%, mais 80, 160. Aí, 800 mais 160, 960 é o seu lucro. Tá certo? Tem mais uma ideia, por exemplo, que é quando você paga uma multa. Tá certo? Olha só, nós estamos somando. Porque eu tive um lucro, tive um acréscimo, tá certo? Tive um aumento. Houve um aumento no preço da mercadoria. Por exemplo, a bolsa custava R$ 500. Mas aí teve um aumento por causa da inflação, teve um aumento de 10%. Inflação é uma outra palavra que aparece muito, tá certo? Por causa do aumento. Por causa da inflação, o aumento de 10% no preço da bolsa. Quando passou a custar o novo preço, houve um reajuste, houve um aumento. Por conta da inflação, houve um aumento. Então você vai adicionar, tá certo? Então tudo isso, né? Agora, existe a situação é que você, por exemplo, última coisa que eu vou falar aqui, por exemplo, você tinha que pagar uma conta de luz, por exemplo, e aí ela tem um valor que você, se você pagar na data ou até aquela data especificada, você paga o valor que está escrito ali, certo? Mas se você atrasar, você vai pagar com multa. Multa de 10%, multa de 5%, não importa, você vai pagar uma multa. Ou seja, você não vai pagar, por exemplo, se sua conta era conta de luz, R$ 400. Se você pagar dentro do prazo, até a data de vencimento, você paga os R$ 400. Se você pagar depois, vai estar escrito lá, aumento de 10%, se pagar com atraso, certo? Ou multa de 10%, tá bom? Então, no caso, multa, quando se você vira essa palavra aqui, ó, multa, no enunciado, é um aumento. Você está pagando a mais, tá certo? Então, é isso. Basicamente, aumento, desconto, a primeira parte que nós queríamos falar de aumentos e descontos relacionado com porcentagem foi essa aula de hoje, tá? Essa é a primeira parte. Próximo vídeo, vamos fazer. Esse já é o nosso terceiro vídeo. Quarto vídeo, nós vamos falar de aumento, desconto também, outros tipos de problemas que falam sobre aumento e desconto, que são também bastante recorrentes, aparecem sempre, tá bom? Então, novamente, nós temos aí uma folha de exercício que está aí na descrição do vídeo, que você pode clicar no link e baixar essa folha, tá certo? Também a folha foi feita com o maior cuidado, com o maior carinho. Treine, exercite, tem gabarito, tá certo? E os que são meus alunos também pegam na plataforma a mesma folha. E aí, estudem bastante. Até a próxima, um abraço.